Então, voltando aqui à nossa discussão, eu me lembro que na aula, a gente terminou a reunião, o encontro passado, deixando a tarefa do modelo de verso unido. Aí eu me lembro que no fim de semana o Ellison e o Matheus se encarregaram de discutir a questão, mandar e-mail, aí acabaram, eu tinha realmente deixado um termo errado, eu tinha colocado um termo quártico que não existia, lagrangiano completamente cúbico, aí vocês corrigiram, mandaram o paper do verso unido, né? Então eu vou colocar aqui o lagrangiano nosso de partida para discutir dois aspectos aqui. Para quem não está muito acostumado, né? Então o lagrangiano aqui, vamos chamar de lagrangiano de verso unido. Então nós tínhamos dado na aula passada, né, os conteúdos de campos, né? Então dois campos escalares, um escalar, na verdade, um pseudo-escalar, reais, e depois outros dois campos, que eram o F e o G, e os pivôs maiorais, F e maiorais. E a ação que nós tínhamos era essa aqui. Então, campo A, o escalar A, em termo cinético. O escalar B, em termo cinético. O Luiz, você já estudou supersimetria? Não, né? Pico já fez algum curso aqui, começou a... Não, supersimetria não, mas eu estou interessado em olhar a partir de agora. Legal, e o Ellison? Também não, mas então tá. Só que eu vou falar de algumas coisas que para quem já sabe supersimetria podem ser óbvias, mas para quem não sabe, não são óbvias. Aí aqui nós vamos ter lagrangiano de Majorana no meio, cimarrado, e Ramanujan psi. Então aqui, e aí depois tínhamos aqueles dois campos que não apareciam no termo cinético, que apareciam, como a gente vai falar daqui a pouco, campos auxiliares, o F e o G. Inclusive a dimensão canônica dele, a gente já tinha falado na aula passada, a dimensão de massa ao quadrado. Então o campo A tem dimensão de massa, o campo B tem dimensão de massa, o campo psi tem a dimensão 3 meios, como é usual, dimensão 2 e dimensão 2. Aí nós tínhamos aqui a parte de massa, que era uma parte mista, MAF. De novo aqui, 1, 3, 4, dimensão 4, mais MDG, ambos pseudo-escalares, então não quebra a paridade. O termo de massa de Majorana, que aí tem um fator meio, menos 1 meio, de M, psi barrado, psi. Aí depois nós tínhamos a parte de interação. A parte de interação tem uma constante acoplamento lambda, que está lá, né? Então, lambda, ela pega o campo F, A2, menos P2, a constante de acoplamento é adimensional. Aí depois aqui vinha o termo que eu dei errado, 2 lambda, aí vinha o termo que A, B, G. Aqui não tem o F, é só o B. Então, esses termos aqui, esse termo aqui, então, esse aqui faz um escalar, que é pseudo-escalar, então esse esse aqui não quebra. E aí depois temos dois vértices aqui, então o vértice barrado, psi, lambda também, lambda, psi barrado, psi A, e depois o vértice com I, lambda, a parte de lambda é menos, e lambda, psi barrado, chama 5, psi G. Aqui tem só fazer uma correção, porque no PDF que vocês mandaram, né, no caso do Zé Zunino, tem um I também aqui. Mas aí a nossa convenção, tem esse cara aqui para nós, com a nossa convenção da álgebra de Cleveland, esse cara é real. Esse é puramente imaginário. Por isso que tem um I aqui, para tornar esse termo real. Agora, esse termo aqui é real sem o I. Vamos ver já. Tá? Chamar a atenção numa coisinha aqui, só que é o seguinte, né? O lagrangiano, aqui o nosso fermo psi é um fermo de Majorana. Então é o fermo que satisfaz a essa condição aqui, é autoconjugado de carga, né? Lembrando lá da equação de Dirac, que a conjugação de carga é C, psi barrado, transposto. Então ele satisfaz a essa condição aqui. Vamos só fazer a seguinte operação aqui. Se eu pegar dois fermos, então vamos dizer, o fermo de Majorana satisfaz a essa condição. Vamos pegar essa relação aqui, vamos tirar o barrado dessa relação aqui. Então, psi C barrado, então eu posso fazer o seguinte, tirar o transposto dessa relação aqui. Vamos tirar o transposto dessa relação aqui. Transpondo essa relação, nós vamos ter psi barrado, transposto. Então fica psi barrado
C transposto igual a psi transposto. A matriz C de conjugação de carga é uma matriz antissimétrica. Então, essa relação aqui está me dizendo o seguinte: psi barrado é igual a menos psi transposto C a menos 1. Então, isso está significando o seguinte, lembrando só, né, então isso aqui são propriedades da matriz de conjugação de carga. Lembrando que a propriedade fundamental da matriz de conjugação de carga é essa aqui: C gama mi transposto C a menos 1 igual a menos gama mi, em todas as representações, independentemente da representação. Lembrando que a matriz C é antissimétrica, e lembrando também que a matriz C é unitária. O cenário é igual a C menos 1 e a matriz é antissimétrica. Só lembrando dessas propriedades aqui simples, né? Então isso aqui mostra para nós o seguinte: C gama mi transposto, se eu pegar essa relação aqui e multiplicar a direita por C, isso aqui é menos gama mi C. Agora, essa relação aqui pode ser escrita assim: gama mi C transposto igual a menos gama mi C. Por quê? Se eu transpuser isso aqui, vai ficar C transposto, que é C, troca a ordem, e gama mi transposto. Então eu posso escrever isso aqui dessa maneira. Agora, como essa matriz aqui é antissimétrica, eu posso escrever menos gama mi C transposto é igual a menos gama mi C. Porque o transposto ela é antissimétrica, então C transposto é menos C. Então isso mostra, o sinal menos se cancela, então isso mostra que toda vez que a gente combinar gama mi com C com a matriz, gama mi com a matriz de conjugação de carga, esse produto aqui é sempre uma matriz simétrica. Então, as matrizes gama não tem simétrica. Opa! Despedido do meu amigo aí, vai embora. Ok, Sandro. Graças a Deus. Tchau, graças a passa. Então, essa matriz aqui é uma matriz simétrica sempre, porque as matrizes gama não têm simetria bem definida. Podem ser simétricas ou não simétricas. Nem todas são simétricas, nem todas são simétricas. Se você lembrar, pelo menos na representação de Dirac. Sem se lembrar quem são as matrizes gama mi. A matriz gama mi é 1, 0, na representação de Dirac, a matriz gama 0. Então, pelo menos ela é simétrica. Aí, quando a gente pega as matrizes gama, a gente vai ter 0, sigma, menos sigma, 0. Como a matriz sigma x é simétrica, então a matriz gama 1 é antissimétrica. A matriz gama 2 é simétrica, porque gama 2, né, a matriz gama 2 é 0, sigma y, menos sigma y, 0. Então, quando eu transponho essa matriz aqui, gama 2 transposto, é 0, menos sigma y transposto, sigma y transposto, 0. Eu transpus a matriz e troco essas submatrizes aqui. Agora, a matriz sigma y ela é antissimétrica, então menos sigma y transposto é sigma y, sigma y transposto é menos sigma y. Então, a matriz gama 2 é simétrica, ela é igual a ela, não, o transposto dela é igual a ela. Então, as matrizes gama não têm simetria bem definida. Uma pode ser simétrica, a outra é antissimétrica, mas não temos uma relação homogênea dizendo, gama mi transposto ou é mais gama mi ou é menos gama mi. Não tem isso. Agora, quando eu combino uma matriz, qualquer matriz de gama mi com a matriz de conjugação de carga, essa combinação é sempre simétrica. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Que é para justificar, na equação, na ação de Dirac, nós escrevemos psi barrado e gama mi de mi sem o meio. Agora, como esse espinor aqui é majorano, então vamos fazer o seguinte: um espinor, vamos supor que vamos pegar a ação, pegando a ação de Dirac, né? Deixa eu parar isso aqui. Então, deixa eu botar uma outra relação que pode ser útil. Deixa eu parar isso aqui. Pode ser assim. Um férmio de Majorana, né? Então, deixa eu botar aqui outra relação. Todo férmio, deixa eu parar isso aqui. Então, você fala o quê, né? Então, se eu pegar dois términos de Majorana, dois términos que satisfazem essa propriedade aqui. Suponhamos que eu tenha dois términos de Majorana. Psi igual a psi, vamos dizer que eu vou definir um término aqui que seja um psi1 de Majorana mais um psi2 de Majorana. Então, claro, se eu pegar conjugado de carga,
conjugado de carga desse cara vai ser. Se eu fizesse raciocínio, faço de novo, o negócio pensar o seguinte, combinar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu tenha um fermion de Dirac. Vamos pegar um fermion de Dirac, vamos supor que um fermion de Dirac, não é Majorana não, Dirac, e vamos pegar o seu conjugado de carga. Então, se eu definir um novo fermion psi, que seja Q mais C, e aí eu posso definir também um outro fermion, vamos dizer assim, que seja psi, vou chamar um fermion lambda, que seja Q mais que C sobre I mais XC. Então, se esse fermion aqui é Majorana, então, claro, o conjugado de carga dela, lembrando dessa propriedade também, a propriedade de conjugação de carga, ela satisfaz a essa relação aqui. O conjugado de carga do conjugado de carga reproduz o fermion original. É como se fosse o conjugado complexo. Né? O conjugado complexo de um número, duas vezes, reproduz o número complexo. O conjugado de carga, só aplicar as propriedades aqui, que é fácil de ver, porque, né? Deixa eu apagar isso aqui. Quem não está acostumado, que essas coisas vão aparecer aí, psi-c-c. Então vamos ver, o que é o conjugado de carga? Então, psi-c-c. Então, o que é o conjugado de carga? É C, psi-c, barra transpor. Estou aplicando a definição de conjugado de carga, que é fazer essa operação. É pegar o espinor, barrar, transpor e multiplicar por C. Então, eu estou pegando o conjugado de carga desse espinor aqui. Então, eu vou pegar C, psi-c, barrado transpor. Muito bem. Vamos agora usar a definição, vamos botar aqui C. Agora, vamos ver o que é psi-c. Psi-c é C, psi barrado, transposto. Antes de fazer isso, vou botar assim, mais fácil. O que significa a operação barrada? A operação barrada significa psi-c Dagger, gama zero. Por isso que é transposto. Isso aqui é o barrado do espinor, né? No Dirac, né? Psi barrado é psi Dagger, conjugado do Dirac, gama zero. Então eu estou pegando psi-c barrado é psi-c Dagger, gama zero e tudo transposto. Então isso aqui é a operação barrada desse cara aqui. A barradinha desse cara aqui. Então vamos lá. Então isso aqui vai ficar C, gama zero transposto. Agora, psi-c Dagger, psi-c Dagger transposto estático. É transposto, psi-c Dagger transposto. Vai sobrar um psi-c estático. Vai sobrar só o conjugado hermitiano, conjugado complexo, perdão. Então aqui vai ficar C, gama zero transposto. Agora vamos ver o que vamos fazer. Vamos tirar aqui essa, vamos pegar essa nossa operação. Vamos pegar agora o psi-c, que a gente já escreveu ele em cima ainda agora. Psi-c é C, psi Dagger, gama zero transposto. Certo? Isso aqui é o psi-c. Então isso aqui é psi-c é C, gama zero transposto, psi estar. Só que agora eu estou pegando o psi-c estar. Psi-c estar. Tá? Então isso aqui é o psi-c. C, psi Dagger, isso aqui é o psi barrado, né? Transposto. Então psi Dagger, gama zero, transposto. Tá? Aqui para C, aí troca aqui, vai ficar C, gama zero, transposto, troca a ordem, psi estar. Então, psi-c estar, tirando o conjugado complexo do conjugado de carga, o conjugado complexo do conjugado de carga, vai ser a matriz C estar, gama zero transposto estar, vai ser o gama Dagger, gama zero Dagger. Né? Porque o que é tirar o conjugado complexo e transpor? É tirar o hermitiano do conjugado. E aí psi estar é psi. Então tá legal. Então, psi-c estar ficou assim, ó, C estar. Agora, gama zero Dagger é o próprio gama zero. A matriz gama zero é hermitiana. E aqui ficou o psi. Tá? Então eu estou substituindo isso aqui. Eu fiz aqui. Vou apagar isso aqui agora. Então. Que é o psi-c estar. Agora vamos lembrar da matriz de conjugação de carga. A matriz de conjugação de carga está aqui, ó. C Dagger é igual a C menos 1.
Então, se eu tirar o transposto dessa matriz, aqui me apareceu a matriz C estar. Se eu tirar o transposto dessa matriz, vai ficar aqui C estar. Se eu transpuser essa relação, aqui vai me dar o C estar. Agora, quando eu transpuser, o transposto do inverso é o inverso do transposto. E C transposto é menos C. Então, isso aqui fica menos C menos 1. Então, C estar é menos C menos 1. Então, vai ficar C, gama zero transposto, menos C menos 1. Gama zero psi. Agora, usando a definição, a propriedade definidora da matriz de conjugação de carga. C gama zero transposto C menos 1 é menos gama zero. Então, esses dois sinais menos se saturam. Gama zero ao quadrado dá 1, então fica psi C igual a psi. Então, essa propriedade também é boa a gente colocar aqui, né? Que o conjugado de carga, reproduz o próprio psi. Isso não é sempre não. Em alguns espaços-tempo, pode acontecer do conjugado de carga ser menos o termo original. É uma anti-involução. No espaço de Minkowski, com a métrica mais, menos, né? Essa propriedade, o conjugado de carga reproduz, né, o espinor original. É como se fosse realmente o conjugado complexo do conjugado complexo. Só para lembrar disso aí. Então, agora, uma propriedade que eu queria chamar a atenção a vocês, né, é que vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa combinação, vamos pegar um fermo de Dirac. Então, se eu pegar um fermo de Dirac e fazer o análise do número real. Quando a gente pega um número complexo, só para lembrar, esse número complexo, ele é um número real mais I vezes um número real. E aí o conjugado complexo dele, só para ver a analogia, menos I dele, o conjugado complexo dele. Então, a parte real de Z, que é o A, é Z mais Z estar sobre 2. E a parte imaginária, que é o B, é Z menos Z estar sobre 2i. Então, a gente pode escrever um número complexo como a combinação imaginária de dois números reais. Ou podemos escrever sempre um número real, quer dizer, dois números reais são equivalentes a um número complexo, seu conjugado complexo dessa forma. O que isso tem a ver com os espinores? Então, se eu pegar, vamos supor agora que eu pegue dois espinores de Majorana. Então, eu vou pegar um espinor de Majorana psi1 e Majorana psi2. Dois espinores de Majorana. Tá? E vou combiná-los assim. Vou pegar um espinor aqui, que vai ser psi1 mais I psi2. E vou pegar o conjugado de carga dele. O conjugado de carga, olha só, a operação de conjugação de carga, ela, em um certo momento, ela barra. Quando ela barra, ela tira o dagger. Quando ela tira o dagger, ela é uma operação antilinear, ela vai pegar o conjugado complexo. Então, sempre que eu pegar, por exemplo, essa operação, pegar um espinor psi mais I vezes um espinor I, e pegar o conjugado de Dirac, isso aqui é a mesma coisa que o psi barrado menos I que barrado, né? É uma das propriedades que a gente demonstra com a definição do conjugado de Dirac. Então, o I se torna menos I. No fundo, a gente pode pensar até assim, se eu pegar uma combinação linear de dois espinores qualquer, alfa, beta mais BI, e tirar o conjugado de Dirac, isso aqui vai dar o alfa estar, psi barrado, mais o beta estar, que barrado. Vai dar de antilinearidade, por quê? Porque na hora de pegar o conjugado de Dirac, essa operação aqui, ela envolve um psi dagger numa zero. E aí, ao envolver o psi dagger, eu vou ter que tirar o dagger disso tudo. Aí vai aparecer alfa estar psi dagger mais beta estar de dagger. Então, o conjugado de Dirac é antilinear por isso, né? Então, por que eu estou colocando isso? Por causa disso aqui agora. Quando eu tirar o conjugado de carga, então, aqui, esse aqui é Majorana. Então, psi1c é o próprio psi1. Menos I, psi2. Então, se eu somar um espinor de Dirac com o seu conjugado de carga e dividir por 2, eu ganho um espinor de Majorana psi.
E se eu pegar agora o conjugado, o psi, o que, subtrair do que ser, e dividir por 2i, esse menos esse, vai cancelar, vai ficar 2i, psi 2. Então, o que a gente vê é que o espinor de Majorana, ele faz o papel de como se fossem os números reais no espaço dos espinores. O espinor de Dirac faz o papel, um espinor de Dirac, ele cumpre o papel de número complexo no espaço espinorial. E os espinores de Majorana, eles cumprem o papel de números reais, é como se fosse um número real, por exemplo, botar aqui complexo, e esse aqui é um número real. Porque o que a gente está vendo é isso, que um espinor de Dirac, ele é a combinação complexa de dois espinores de Majorana. E um espinor de Majorana, como a gente fez lá no caso dos números reais, pode sempre ser escrito como sendo Z mais E estar sobre 2. E depois o B era Z menos E estar sobre 2i. Então a gente vê que justamente o espinor de Majorana, ele cumpre o papel como se fosse a parte real do espinor de Dirac. E o outro espinor de Majorana, que é a parte imaginária, sai daqui. Tá certo? Então, só para mostrar que tem essa passagem. Majorana-Dirac, né, tem essa relação. Por isso que aparece esse fator meio, né, quando a gente pega a ação de Dirac. Deixa eu apagar isso aqui. Professor, uma pergunta rapidinho. Quantos graus de liberdade que aporta um espinor de Majorana? Pois é, essa questão a gente vê daqui. O espinor de Majorana satisfaz, vamos dizer assim, a essa condição aqui, psi C igual a psi. Então, vamos olhar essa relação aqui que ela está dizendo para nós. C, psi barrada, psi dagger, gama zero, transposto, igual a psi. Então, ela está dizendo para nós o seguinte, que C, gama zero, transposto, psi estar, é igual a psi. Ela está dizendo mais, então a gente pode colocar aqui um C menos 1 e um C. Então, gama zero, C, gama zero transposto, C é menos 1 é menos gama zero. Então, fica menos gama zero, C, psi estar, igual a psi. O que a relação de Majorana está estabelecendo? Ela está estabelecendo uma relação entre as componentes do espinor, que é uma relação matricial. Então, a gente vai ter, né, uma relação vetorial, que é essa matriz aqui atuando. Então, eu vou ter uma relação entre os números complexos, né, que satisfazem, que constituem as componentes do espinor e seus conjugados complexos. Então, essa é uma relação que vai fixar parâmetros, quer dizer, vai dar relações de realidade em cima das componentes do espinor, elas não são livres. Então, essa combinação aqui... Ela vincula quantas componentes essa... Ela vincula tudo, ela vai tirar dois graus de verdade. Vamos ver já por quê. Vamos pegar uma outra relação, então, que é a seguinte. Todo espinor em espaço de dimensão par pode ser composto em componentes de quiralidade. A quiralidade leve, mas a quiralidade leve, vamos lembrar aqui rapidinho. Psi left. Qual é a definição do psi left? Psi left é aquele projetor 1 mais gama 5 sobre 2 atuando em psi. E a componente que a gente chama de quiralidade light é 1 menos gama 5 sobre 2 psi. Então, se eu somar psi L menos psi light, gama 5 menos gama 5 vão se cancelar e vou ter meio mais meio que dá 1, então dá uma identidade. Então, essa soma aqui, né, me dá exatamente o psi, quer dizer, 1 mais gama 5 sobre 2, 1 menos gama 5 sobre 2. Nós sabemos também que essa matriz gama 5 tem a propriedade de ser idempotente, todas as potências dela são, a potência que ela vai repetindo, gama 5 ao quadrado é a identidade. A gente sabe também que a matriz gama 5 satisfaz essa propriedade, quer dizer, na verdade, gama 5 é definido assim, e 0, gama 2, gama 3. O quadrado dela dá a identidade. E a gente tem essa relação, né? Gama 5 dagger é gama 5, gama 5 barrado menos gama 5, e então gama 5 dagger, podemos botar essa propriedade aqui também, C, gama 5 transposto C a menos 1, eu tenho que fazer. C gama 5
C, vai ficar gama 3 transposto, vai ficar C, vamos pegar isso aqui, né? Vai ficar C, é gama 5 transposto, vai ter o I aqui, aí vamos ter gama 3 transposto, gama 2 transposto, gama 1 transposto, gama 0 transposto, C é menos 1, aquela operação aqui. Aí aqui a gente vai colocando C é menos 1 e C, né? Então, C gama 3 transposto, C é menos 1 é menos gama 3. Menos gama 3, aí passa a mesma coisa aqui, vai ficar menos gama 3, menos gama 2, menos gama 1, menos gama 0. Então tem 4 sinais menos. Então fica, na verdade, gama 3, gama 2, gama 1, gama 0. Os 4 sinais menos ficam certo. Aí agora eu vou recompor a ordem. Trago esse gama 1 para cá. Coloco a ordem do gama 1 com gama 0. Um sinal menos. Trago o gama 2 para cá. Menos comuta, 2 vezes, não tem problema nenhum. Aí trago o gama 3 para cá. Mas antes de comutar de novo, vai dar outro sinal menos. Então, C gama 5 transposto, C é menos o meu próprio gama 5. Então, são as propriedades importantes da matriz que definem a quiralidade. Aí é claro que aplicando a matriz gama 5 no psi, sabendo que gama 5 ao quadrado é identidade, o gama 5 psi é o próprio psi. E gama 5 psi right é menos o psi right. É só aplicar a matriz gama 5 aqui. Aí vai ficar gama 5 menos 1, vai dar o contrário. Então, claro, a ideia, né, os espinores quirais, né, que são os espinores que se lembram que você vai, eles são autovetores da matriz gama 5 com autovalores, mais 1, mais 1 e menos 1. Então, esses aqui são os espinores quirais. Agora, vamos fazer essa relação aqui que é importante. Vamos pegar aqui, isso aí vai ser importante para a gente compreender os graus de liberdade, né, dos férmions de Dirac e Majorana. Então, a gente já viu, todo férmion pode ser decomposto, left e right. Vamos pegar agora o conjugado de carga do férmion left. O que é isso aqui? Isso aqui vai ficar C, psi, left, barrado, transposto. Tá certo. Então vamos lá, vai ficar C. Agora, quem é psi left? Psi left é 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Agora, claro, tudo isso aqui barrado, tudo isso aqui transposto. Então isso aqui vai ficar C. A identidade, quer dizer, quando eu barrar isso aqui, vou depois tirar o transposto. Vai ficar psi barrado. E aí, 1, o barrado do gama 5 é menos gama 5. Gama 5 sobre 2. Tudo isso aqui. Então, agora vai ficar C, 1, menos gama 5 transposto, sobre 2, psi barrado, transposto. E aí agora a gente pode colocar aqui o C é menos 1 e um C. Então, esse primeiro termo que é a identidade, o C é menos 1, vai bater no C, vai cancelar. Então vai ficar, e vai sobrar um C de C barrado transposto. Né? Vai ficar, vamos botar, deixar aqui, vai ficar C, vamos colocar assim. C, vai ficar então 1 meio. Depois a gente bota o C. C, gama, C é menos 1 da menos. Só que C, gama 5 transposto, C é menos 1, também é gama 5. Então isso aqui vai ficar 1 menos gama 5 sobre 2. C, psi barrado transposto. C, psi barrado transposto de qualquer tipo, que é o psi C. É o psi conjugado de carga. Mas aí o que esse projetor faz? Ele tira a parte right. Então isso aqui nada mais é do que a parte right, a componente de quiralidade right do espinor conjugado de carga. Então a gente tem essa relação aqui, que é psi left conjugado de carga é a parte right do conjugado de carga. Quer dizer, a antipartícula do férmion left é a parte right da antipartícula. Se eu tirar a antipartícula do elétron left, ela vai ser o positron right. Essa relação está me dizendo isso. Então, claro, eu posso fazer a mesma coisa agora para outra, né? Tirar o conjugado de carga, botar aqui, psi right C, vai ser psi C left. Então, essa relação mostra que a conjugação de carga, ela troca a quiralidade. Quer dizer, o conjugado de carga de um férmion left é sempre um férmion right, e vice-versa. Então vamos fazer isso aqui para o férmion normal.
Então, quando a gente pega um fermo, né, o fermo de Dirac, ele é dividido numa parte left e numa parte right. Então, ele tem duas componentes de quiralidade. Então, o fermo normal de Dirac. Então, psi left, um fermo qualquer, psi left mais psi right. Só que, se o fermo for majorano, olha aqui, se o fermo for majorano, se for majorano, psi C é psi. Então, para férmions de Majorana, essa relação ela restringe um pouco. Essa relação aplicada a férmions de Majorana, ela vai me dizer o seguinte, que psi left C é o próprio psi right. Então, a parte right do Spinor nada mais é do que uma réplica da parte left. Quer dizer, se eu pegar um fermo de Dirac, então, um fermo qualquer fermo que seja, né? Ele vai ser, posso sempre, se ele for fermo de Majorana, então isso aqui é Dirac, normal. Então ele tem duas componentes de quiralidade, o left e o right. Se eu pegar agora o fermo de Majorana, então a parte right nada mais é do que a parte left conjugada de carga, ou seja, seria o fermo psi left mais C psi left barrado. Então, toda a informação do fermo de Majorana se encontra na parte left. A parte right, ela é uma réplica, ela não é um grau de liberdade independente. Então, já fica claro para nós que o fermo de Majorana, ele tem metade dos graus de liberdade de Dirac. Por quê? Dirac tem left e right independentes. Majorana, a parte right, nada mais é do que conjugado, vamos dizer assim, conjugado de carga da parte left. Então, toda a informação do fermo de Majorana, ela pode estar contida só na sua parte left, ou na parte right. Se você poderia fazer o contrário. Manteria o right aqui e escreveria o left como right, o right conjugado de carga. Mas ela está numa componente de quiralidade só. Agora a gente sabe que o fermo left, né, devido a esse vínculo, né, de 1 mais gama 5 sobre 2, ele tem 2 graus de liberdade. E o fermo right, 2 graus de liberdade. Então, o fermo de Dirac tem 4 graus de liberdade. 2 na parte left, 2 na parte right. O fermo de Majorana, então, ele fica com apenas 2 graus de liberdade. Porque a parte right não é grau de liberdade independente. Fisicamente, estaria dizendo para nós o seguinte: o fermo de Dirac, ele pode descrever elétron com espinhaco, elétron com espinal, pósitron com espinhaco, pósitron com espinal, porque o fermo de Dirac descreve partícula e antipartícula. O fermo de Majorana, ele não tem antipartícula, ele é a própria antipartícula, por causa disso aqui. Isso aqui diz que ele é o autoconjugado de carga, então ele é a sua própria antipartícula, então ele tem carga elétrica zero. E aí, ele vai ter como ele não tem antipartícula, ele é a própria antipartícula, ele só tem 2 graus de liberdade, espinhaco e espinal. Então, os 2 graus de liberdade física do fermo de Majorana são os seus estados de spin. No caso do fermo de Dirac, não. São os 2 estados de spin e os 2 estados de carga. Então, 4 graus de liberdade para o Dirac e 2 graus de liberdade para o Majorana. Então, agora, isso tudo, então, justifica o fator meio. Por quê? Na verdade, essa condição aqui pode ser escrita assim, ó. Psi barrado, vamos colocar assim, psi barrado, I, gama mi, dmi, psi. Agora vamos lembrar que o fermo é Majorana. Então, C, psi barrado, transposto, é igual a psi. Isso aqui é característica, a definição de um fermo de Majorana. E aí, tirando o transposto dessa equação, como a gente já fez, isso aqui vai ficar psi barrado, C transposto, que é menos C, igual a psi transposto. E aí eu multiplico por C é menos 1. Então, o psi barrado é menos psi transposto, C é menos 1, e gama mi, dmi, psi. A gente pode pegar, tá? Só para isso aqui. A gente pode pegar essa relação aqui, ó, C a menos 1. Vamos tirar o transposto disso aqui. Vai ficar gama mi transposto, C é menos 1 transposto. C
a matriz C, quer dizer, a matriz C é antissimétrica, então o inverso do transposto é menos C é menos 1. Que aí eu posso escrever, né, quer dizer, eu tirei o transposto aqui, né, então eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira: C, gama mi transposto, C é menos 1, é menos gama mi. Então, gama mi transposto, C é menos 1, é menos gama mi C. Então, gama mi transposto, C é menos 1, é menos gama mi C. Isso aqui é menos gama mi C. Tá bom. Acho que isso aqui não vai ajudar muito. Menos C é gama mi transposto. C é menos 1, é menos Está C certo? gama mi. Menos, né? Eu acho. E gama mi transposto, C é menos 1, é isso aqui, é C é menos 1 gama mi. É menos, né? Então vai ficar menos, que vai ficar mais, é C menos 1 gama mi. Então, essa matriz aqui é simétrica, né? Então, essa matriz aqui, então a gente pode escrever isso aqui dessa maneira: menos C transposto, C é menos 1 gama mi e elipse. Então, esse objeto aqui, quer dizer, o campo que está aparecendo aqui, é basicamente o mesmo campo que está aparecendo aqui. Então, se eu for fazer o princípio variacional, eu vou ter que isso aqui vai dar um fator 2, porque a variação desse aqui vai contar igual a variação desse aqui. Entendi, não são independentes na Só hora de fazer. Então, por isso a gente coloca um fator meio, tá certo? Então, na ação de Majorana, ela é como se fosse a relação entre Klein-Gordon e o campo escalar. No caso, quando a gente pega o Escalar real, escalar complexo, isso, né? escalar real, escalar complexo. Então, o Klein-Gordon a gente geralmente coloca a ação desse modo assim, a ação canônica dele é esse aqui, dele massivo. Quando a gente coloca o campo real, a gente já faz assim, dmi, menos 1 meio, menos 2 que 2. Por quê? Porque esse campo aqui é real, quer dizer, a variação vai contar 2 vezes. Então a gente bota o fator por normalização. Então, o Majorana aparece com 2 aqui e com 2 aqui em relação a Dirac, que é porque, na verdade, ele faz o papel de um campo real. Apesar dele ter componentes complexas, ele faz o papel de um campo real. E ele, inclusive, se torna real em alguma representação. Vou pagar esse Constantino. Estou falando essas coisas porque, para vocês, até o momento, assim, quem não está acostumado, quem vai querendo entrar na Super CVT, já fica se familiarizando. Não, inclusive, os Fernos de Wire, aquela notação de ponto. de ponto sem ponto. Eu comecei a dar uma lida naquilo, Aquilo comecei a me enrolar nas desistir. contas. Aquilo, mas todo mundo desistiu da Super CVT. Não, eu não vou desistir, não. Começa a ver, vai para o apêndice. Eu me enrolei todo. Eu comecei a fazer junto e me enrolei. Não é mais simples que isso. Então vamos lá, é só que eu queria só colocar para vocês o seguinte: a representação de Dirac é essa representação aqui, gama 0, se a gente colocar aqui 0, 0, menos 1. A representação de Dirac. Gama 1 é 0, sigma x, menos sigma x 0. Eu nem vou botar as gamas, né? Pega as matrizes de Pauli. Então, essa aqui é a representação das matrizes de gama de Dirac na representação de Dirac. A representação de Majorana é uma representação onde as matrizes são puramente imaginárias. Então, a representação de Majorana, vamos fazer o seguinte: eu pego aqui essa matriz aqui, vamos dizer assim, sigma y, 0, 0, menos sigma y. Se eu levar essa matriz ao quadrado, ela dá 1. Então, o que a gente sabe da representação é que gama 0 ao quadrado tem que ser 1, os gamas espaciais ao quadrado é menos 1, e as matrizes diferentes entre si anticomutam. Então, essa matriz aqui já é, então, o quadrado dela é identidade. Agora eu tenho que pegar uma matriz gama 1 que anticomute com ela. Então, eu vou poder pegar, e que tenha quadrado igual a menos 1. Então, eu vou poder pegar aqui I sigma x, 0, 0, menos I sigma x. O fato de eu colocar I aqui garante que essa matriz tem quadrado igual a menos 1. E essas duas matrizes anticomutam. O sigma x anticomuta com o sigma y. Depois a gente pode pegar o gama 2 na mesmo tom. I sigma z, 0, 0, menos I sigma z. Quadrado é menos 1. Todas essas matrizes entre si anticomutam. Gama 0 é hermitiana.
E gama 1 é anti-hermitiana, quer dizer, as matrizes espaciais têm que ser sempre anti-hermitianas e a matriz temporal é hermitiana. Depois a matriz gama 3 tem que ser uma matriz puramente imaginária, que anticomute com essa, que tenha quadrado igual a menos 1. Então, se eu tenho matrizes com essa estrutura aqui, ó, A, 0, 0, menos A, eu multiplico por uma matriz assim, 0B, B0, vamos ver se menos B, não sei, vamos ver se essas matrizes anticomutam. Então, A vezes B. A vezes B dá 0, AB, menos AB, 0. Então, essa é a matriz AB. Vamos fazer o produto BA. Então, BA vai ficar 0, não, vai ficar 0, menos AB. AB, 0. Então, se eu pegar duas matrizes com essa estrutura, aqui submatrizes 2 por 2 e aqui submatrizes 2 por 2, duas matrizes com essa estrutura, assim, elas se anticomutam. AB menos AB, né? AB é exatamente AB igual a BA, né? Desculpa, eu fiz o contrário. Fica 0, aí vai ficar menos BA. BA, eu estava botando B na frente, né? Aqui em cima é A vezes B, aqui embaixo é B vezes A. Então, AB igual a menos BA, menos AB igual a BA. Então, duas matrizes com essa estrutura sempre anticomutam. Então, eu posso botar aqui atrás, botar um gama 3, que anticomute com essa estrutura. Agora tem que ter quadrado igual a menos 1. Então, eu boto aqui 0 e vezes a identidade, e vezes a identidade, 0. Se essa matriz aqui for a identidade, por exemplo, né, se eu pegar uma matriz com essa estrutura, então, AB vai dar 0, A, menos A, 0. E o BA vai dar 0, menos A, 0. Então, de fato, essa matriz aqui anticomuta com essa. Então, essa matriz aqui anticomuta com as outras três e tem quadrado igual a menos 1. E todas as matrizes aqui são puramente imaginárias. Então, isso caracteriza a representação de Majorana. Ela é uma representação que mantém as propriedades da álgebra de Clifford, quer dizer, gama 0 ao quadrado igual a 1, gama espacial ao quadrado igual a menos 1. E as matrizes diferentes anticomutam entre si. A matriz gama 0 é hermitiana e as matrizes espaciais são anti-hermitianas. Então, isso é uma representação legítima das matrizes da álgebra de Clifford em 4 dimensões. Então, essa é a representação de Majorana das matrizes gama. E essa aqui é a representação de Dirac das matrizes. Depois tem também a representação de Weyl. Mas, só chamando a atenção. Então, vamos olhar a condição de Majorana na representação de Majorana. Vamos supor que a gente agora esteja na representação de Majorana. Então, o que é a matriz de conjugação de carga? Vamos ver, quem é a matriz de conjugação de carga? A representação de Majorana. Ela tem que satisfazer essa propriedade aqui, C. Isso aqui é geral. Qualquer matriz de conjugação de carga satisfaz essa relação em qualquer representação. Qualquer. Então, vamos para a representação de Majorana. C. Gama 0 é antissimétrica. Sigma y transposto é menos sigma y. Então, gama 0 é antissimétrica. Se eu pegar essa relação aqui para o gama 0, isso aqui vai ficar menos C, o gama 0 transposto é menos gama 0. Eu jogo esse C menos 1 para cá. Então, menos gama 0 C. Passar esse C menos 1 para cá. Vamos olhar essa relação para todos os bios na representação de Majorana. Então, gama 0 transposto é menos gama 0. Então, C gama 0 é menos gama 0 C. Igual a gama 0, então C comuta com gama 0. Agora vamos pegar essa mesma relação para a matriz gama 1, que é simétrica. Então nós vamos ter C gama 1 transposto igual a menos gama 1C. A gama 1 é simétrica. Então a matriz C anticomuta com a matriz gama 1. C gama 1 transposto é gama 1. Então, a matriz C anticomuta com gama 1. Depois, se eu fizer a mesma coisa para o gama 2, essa matriz é simétrica e essa também é simétrica. Então, C, na verdade, ela tem que comutar com as matrizes espaciais, anticomutar com as matrizes espaciais, na representação de Majorana. Estou agora pegando uma representação explícita. Então, a matriz C comuta com gama 0 e a matriz C anticomuta com os gamas 2. Então, uma saída para essa matriz é ela ser a própria matriz gama 0. Porque gama 0 comuta consigo próprio e anticomuta com as demais.
Ela é puramente imaginária. Se a gente quiser, eu posso tornar real. Mas vamos ver a condição de Majorana, como é que fica. Vamos agora estudar um espinor de Majorana. Qual é a forma dele na representação de Majorana? Então, se ele é espinor de Majorana, então Psi é igual a Psi C, que é C, Psi dagger, gama zero, transposto. Isso aqui é o Psi barrado, transposto. Então vai ficar C, gama zero, transposto. Psi estar. C é o próprio gama zero. Gama zero transposto é menos gama zero, certo? Então eu posso escolher essa matriz aqui menos. Nada afeta. Tudo continua igual. Então vamos tomar gama zero transposto igual a menos gama zero. Ó, gama zero transposto. Então, opa, perdão. O C menos gama C zero. menos gama zero, obrigado. E o gama zero transposto é gama zero. E gama zero transposto é menos gama zero. Menos gama zero. Se está. Então, gama zero ao quadrado é 1. Então, na representação de Majorana, eu escolho essa matriz de conjugação de carga e eu posso tornar um termo de Majorana real, porque aquilo ali vale componente a componente. É Psi igual a Psi estar. Então, o verbo de Majorana, na representação de Majorana, ele tem 4 componentes reais. Todas essas componentes aqui são reais. Então, essa é uma característica. Agora, isso só acontece na representação de Majorana. Na representação de Dirac, nós não temos todas as componentes reais, mas nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 4, o verbo de Dirac tem 4 componentes complexos, portanto, 8 componentes reais. Mas aí, a imposição da condição de Majorana na representação de Dirac vai me reduzir esses 8 reais para 4 reais. Eu vou ter relações entre os números complexos, né? Então, só estou querendo chamar a atenção para esse fato. Vamos fazer a mesma coisa na representação de Dirac. Na representação de Majorana, que é essa aqui, o verbo de Majorana, com essa escolha de matriz C, o verbo de Majorana tem as 4 componentes reais. Claro, se eu escolhesse C igual a gama zero, eu não ia ter esse sinal menos aqui. Então, isso aqui, eu teria o verbo de Majorana com as 4 componentes puramente imaginárias. Mas não importa, seriam 4 componentes reais multiplicadas por 1. Por isso que reduz o número de graus de liberdade. Ao invés de ter 8 números reais dentro do espinor de Majorana, eu tenho 4. Vamos dar essa mesma forma, só esse resultado. Isso aí está muita confusão. Não é verdade que o verbo de Majorana seja real em qualquer representação. Ele se torna real direto só na representação de Majorana. Nas demais representações, nós vamos ver agora a representação de Dirac, ele não é real, mas ele é sujeito a uma condição de realidade que vai restringir os componentes. Vamos fazer o mesmo exercício agora na representação de Dirac. Estudar a estrutura do verbo de Majorana na representação de Dirac. Então, para isso, a gente vai precisar calcular a matriz de conjugação de Dirac. Na representação de Dirac. Então, C, gama mi transposto, C é menos 1, é igual a menos gama mi. Então, eu boto esse C é menos 1 para cá. Vamos pegar agora a matriz gama zero. A matriz gama zero é simétrica. Então, nós vamos ter C, gama zero, igual a menos gama zero C, ela é simétrica. A matriz gama 1 é 0, sigma x menos sigma x, 0. Então, ela é antissimétrica. Então, vai ter um menos aqui, um menos aqui. Então, C gama 1 é igual a gama 1 C, isso na representação de Dirac. Estou usando agora a forma explícita da matriz. A matriz gama 2 é 0, sigma y menos sigma y, 0. Então, ela é simétrica, porque sigma y é antissimétrica. Vai ficar C gama 2 igual a menos gama 2C. E a matriz gama 3 é sigma z, então ela vai ser antissimétrica. Ela vai ser antissimétrica. Então, C gama 3 é igual a gama 3C. Então, já na representação de Dirac, a matriz C ela tem que comutar com gama 1 e gama 3 e anticomutar com gama 0 e gama 2. Então, eu posso pegar, por exemplo, essa matriz aqui. Gama 0 e gama 2. Anticomuta com gama 0, anticomuta com gama 2. Comuta com gama 1 e comuta com gama 3. Só que essa matriz aqui é puramente imaginária, de repente eu posso botar depois o mi também para ela ficar real, porque gama 0 é real e gama 2 é puramente imaginária. Vamos dizer que seja essa a nossa matriz C. Então, verbo de Majorana. Psi C. C, Psi dagger, gama 0,
transposto. Então, igual a psi. Isso é maior. Então vai ficar C, gama zero transposto, psi estar. Então, vamos lá. C. Depois de acertar esse I aqui, vamos dizer que o sinal, né? vamos colocar uma fasezinha aqui, Então vai ficar C, gama zero, gama 2. Na representação de Dirac, a matriz gama zero é simétrica. E aqui fica o psi estar. Gama zero, anticomuta com gama 2. Eu dou a plaquinha. Gama 2, gama zero. Gama zero, aí pegou um sinal menos. Gama zero ao quadrado é 1. Então ficou menos gama 2 psi estar. Como gama 2 é puramente imaginário, eu vou botar um I aqui, só para ela ficar real, a matriz ser real. Então vai ficar menos I, gama 2 psi estar. Então isso é a estrutura, isso é um termo de Majorana na representação de Dirac. Ó, já não é mais verdade que psi igual a psi estar. Tem uma matriz aí no meio. Vamos pegar essa matriz aí. Então nós vamos ter psi é menos I, gama 2 é 0, 0, 0, 0, 0, menos I 0, que é o sigma I, depois menos sigma I, menos I 0, 0, 0, 0, 0. Essa aqui é a matriz de gama 2. Vezes menos I. Então aqui vai ficar menos 1, 1. Menos 1. Vezes psi estar. Então vai ficar psi 1 estar, psi 2 estar, psi 3 estar. Então estamos falando do fermo de Dirac, fermo de Majorana na representação de Dirac. Então acontece, ó, psi 1, que vai sair daqui, vai ser menos psi 4 estar. Psi 2 vai ser Psi 3 está. Isso, psi 2 vai ser psi 3 estar. Aí o psi 3 Psi 2 está. vai ser psi 2 estar. Repete a relação. Agora, psi 2 Psi mesmo. 3 é psi 2 estar. E o psi 4, acho que o psi 4 é menos psi 1 estar. Então é compatível com isso. Então a estrutura do fermo de Majorana na representação. A estrutura do fermo de Majorana na representação. Então, nós estamos agora colocando o férmio de Majorana na representação de Dirac. Então, ele ficou com essa estrutura aqui. Psi 1, psi 2. Psi 2 está menos psi 1 está. Então, é isso que a gente estava falando. Tem 4 reais aqui dentro. Parte real, parte imaginária. Parte real, parte imaginária. Tudo se repete aqui embaixo. Então, o fermo de Majorana, mesmo que ele esteja numa outra representação, ele depende de 4 parâmetros reais independentes. 4 parâmetros reais. As duas componentes dele, psi 1 real, psi 1 imaginário, psi 2 real, psi 2 parte imaginária. E aqui tudo se reproduz. Já o fermo, na representação de Majorana, ele fica mais evidente que ele é completamente real. Os 4 números reais são exatamente cada uma das componentes, tá certo? Então, a passagem da representação, ela só muda a forma, né, a estética do fermo, mas o conteúdo é o mesmo. Então, isso é só para chamar a atenção, porque existe um pouco de confusão, às vezes até na literatura. É quando se fala, o fermo de Majorana é real, ele é sujeito a uma condição de realidade, que é isso aqui. Psi 2 está é o psi 3, o psi 4 está, o psi 4 é menos psi 1 está. Agora, sim, essa condição de realidade na representação de Majorana faz com que o fermo de Majorana seja todo real. Tá? Então essa é a história, só para eliminar certos mal entendidos aí que a gente vai ter. Vou deixar uma tarefinha para vocês, para quem quiser lidar um pouquinho com essas coisas, que é o seguinte: se mostrar o seguinte. Se mostra a tarefa é a seguinte: vamos considerar 2 férmions psi independentes, né? 2 férmions gerais. Pode ser Dirac, não importa.
qualquer coisa. São dois termos. E aí vamos considerar os seguintes bilineares. Psi barrado e psi barrado, gama sim, que psi barrado, gama mi, psi barrado, gama mi, gama sim, que os bilineares todos que a gente forma em 4 dimensões. Psi barrado, sigma mi, psi. Esse sigma mi é aquele famoso gerador, né, do grupo de Lorentz, né? Sigma mi normalmente é definido assim. É definido desse modo aqui. I sobre 2, comutador de gama mi com gama mi. Vamos definir o sigma mi dessa forma. Tem lugar que é só o comutador, tem lugar que tem um meio, tem lugar que tem um quarto. Então, para evitar, o nosso é esse. Tá? I sobre 2, comutador de gama mi com gama mi. Então, vou mostrar a seguinte coisa. E outra coisa, esses dois termos são termos gerais, mas são termos anticomutantes. São termos que tomam valores na variável de... São dois termos gerais, né, com componentes grassmannianos. Componentes grassmannianos significa que cada componente psi anticomuta. Quer dizer, do próprio termo, psi alfa e psi beta é menos psi beta e psi alfa. Quer dizer, os números, né, que compõem os termos são números anticomutantes, aquelas famosas variáveis de Grasman, chamadas anti-commuting numbers, A-numbers, né? Então, quer dizer, os termos anticomutam, então, A-numbers. Isso aqui significa o seguinte, quando eu pego, vamos pegar essa relação aqui, ó, psi barrado, transposto, vou pegar uma outra coisa, pegar essa combinação aqui, psi transposto aqui, por exemplo. Se eu tirar o transposto disso, vamos ver o que é isso aqui. Psi transposto, que a gente sabe, é psi, psi é um vector linha, então ele tem uma linha, coluna alfa, e esse cara aqui é que alfa 1, vamos dizer assim, é linha, quer dizer, estou pegando a linha desse, então linha 1, coluna alfa, coluna 1. Só colocando isso, uma que é desnecessária, estou colocando só para fixar bem as ideias. Então, esses dois objetos se anticomutam. Então, esse objeto aqui, psi transposto aqui, que é igual a psi 1 alfa, que 1 alfa, linha 1, coluna alfa, linha alfa, coluna 1, é igual a menos que alfa 1, psi 1 alfa. Então, só troquei um com o outro, anticomutei um com o outro. Agora, esse psi com alfa é a mesma coisa que menos psi transposto é 1 alfa. E esse cara aqui é a mesma coisa que psi, psi 1 alfa, tá certo, é psi transposto alfa 1. Vou colocar assim, né? Estou colocando, peraí, fiz besteira, deixa eu colocar aqui. Perdão, isso aqui seria, o psi transposto, né? Tá certo, desculpa, tá certo. É linha 1, coluna alfa. E esse aqui é coluna, vai na linha, perdão, tinha feito certo. Eu quero tirar o transposto disso. Em princípio, a gente está dizendo, isso aqui é transposto psi. Vamos lá, eu estou só fazendo isso aqui. Então, estou desenvolvendo esse lado aqui. Então, perdão, quem é psi transposto vezes π. Eu vou trocar a ordem agora, vou passar um pelo outro. Que alfa 1, psi 1 alfa. Então, que alfa 1 é menos que, menos que transposto linha 1 coluna alfa. E esse cara aqui vai ficar psi transposto linha alfa coluna 1. Assim, né? Porque eu acho que na primeira, quando você definiu ali, é psi transposto que tem componentes 1 alfa, na verdade. Lá na primeira da esquerda. Tá certo. É melhor. Porque aí vai dar o transposto vai dar certinho, eu acho. Você tem razão, estou errando nisso. Você vai colocar o psi, sabe? É psi transposto que está na linha 1 coluna alfa. E esse cara aqui está na linha alfa coluna 1. Perdão. Psi transposto estou deixando de fora. Estou desenvolvendo isso aqui. Então, o Pico tem razão. Aí eu vou trocar a ordem aqui. Então, assim vai ficar psi alfa 1
que alfa 1. Agora eu só usei a propriedade da transposição. Eu não mexi no suspensor. Agora eu vou trocar a ordem. Menos. Estou explicando isso que vai ser importante para esse exercício. Então vai ficar menos agora que alfa 1, se alfa 1. Então troquei a ordem. Agora eu passei um pelo outro. Variáveis de gráfico. Mesmo que sejam os dois espinores. Tudo anticomum. Todas as componentes espinoriais são variáveis de gráfico. São variáveis anticomutantes. Agora isso aqui vai ficar menos que transposto. Linha 1, coluna alfa. Se alfa. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos que transposto psi. Isso aqui é um número. Psi transposto aqui é no espaço espinorial, um espinor linha com espinor coluna. Então, isso aqui é um número. Então, claro, o transposto dele é igual a ele mesmo. Eu vou estar transpondo um número. Então, eu estou falando isso aqui. Eu estou mostrando que psi transposto aqui é menos que transposto psi. Então, a operação de transposição, ela coloca um sinal menos. Então, quando eu transpuser, porque a gente está acostumado com matriz, a gente simplesmente transpõe. Troca a ordem, mas não muda o sinal. Agora, como eu estou transpondo objetos anticomutantes, quer dizer, a transposição faz com que um passe pelo outro. Então, ganha o sinal menos. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Por que eu estou falando isso? Para vocês fazerem a seguinte coisa. Quando eu pegar esse objeto aqui, isso aqui é psi barrado aqui. No espaço espinorial, isso aqui é um número. Então, claro, como isso aqui é um número, é um escalar, o transposto dele é ele mesmo. Tá? Mas agora, eu vou poder usar aqui a propriedade de transposição que nós vimos agora. Então, isso aqui, usando a propriedade de transposição, isso aqui é menos que transposto, psi barrado transposto. Perfeito. Vemos isso aqui. Agora vamos olhar a seguinte relação. Quem é o que conjugado de carga? Que conjugado de carga é C, que barrado, transposto. E quem é o psi conjugado de carga? Não é Majorana não, é geral. C, psi barrado, transposto. Eu estou precisando do que transpor. Vamos pegar essa operação aqui e transpor. Então vai ficar que, vamos fazer, ou vou fazer o seguinte, vamos fazer, vai ficar que C, vai trabalhar C, que dagger, gama zero, transpor. Vamos fazer isso aqui. Então, vai ficar que C, vou querer relacionar transposto, né? Então é melhor fazer o seguinte, talvez esteja melhor transpor essa relação. Né? Vamos transpor essa relação aqui, vai ficar que C, transposto. Vai ficar que barrado, C transposto, que é menos C. E aí agora vamos ter assim, que C transposto, C é menos 1, que barrado com sinal menos aqui. Então, vamos botar aqui. Então aqui eu tenho que transposto, né? Talvez, deixa eu ver aqui, acho melhor. Peraí, não sei se estou fazendo aqui a Majorana, ainda eu queria talvez pegar, relacionar. Então eu tenho que sair aqui transposto. Deixa eu ver se eu poderia melhorar. Eu quero reduzir essa relação a coisa mais simples possível. Talvez seja isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, a gente tirei o transposto, tá certo? Então, não tá legal. Então isso aqui é psi barrado transposto. Então olha só, então, a gente tem uma relação entre o barrado. Eu queria ver se eu colocar, porque eu quero jogar o conjugado de carga ali. Então vamos fazer o seguinte, então isso aqui ficou assim, menos que transposto. Vamos fazer a seguinte coisa aqui, menos que transposto. Vamos colocar aqui C menos 1. C barrado transposto. Tá? Então, isso aqui eu usei porque é o transposto de um número. Então, o transposto de um número é o próprio número. Agora eu vou usar a propriedade de transposição, levando em conta que são variáveis de gráfico. A transposição troca a ordem, mas troca o sinal. E aí agora eu coloquei isso aqui. Isso aqui para mim já está claro. Isso aqui é o espinor psi-C, é o conjugado de carga do psi-C. Vou apagar isso aqui. Agora vamos ver essa relação. Como é que eu posso relacionar o transposto com C menos 1 com o psi? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar, vamos barrar essa expressão aqui. Vamos pegar aqui. Então vamos escrever isso aqui assim, ó, que C. Você vai para o psi também. Essa relação aqui é geral. Vou fazer essa relação geral. A relação que vai ser o seguinte. Vamos pegar o barrado disso aqui.
Antes de pegar o barrado, vamos abrir essa expressão. Isso aqui é C, psi Dagger, gama zero, transposto. Estou usando a definição do barrado, só por enquanto. Então ficou C, gama zero, transposto, psi Dagger. Agora vamos usar aqui o seguinte, vamos pegar agora o barrado dele, isso aqui é um espinor, vamos pegar o barrado disso. Vamos pegar psi C barrado. O que faz? Como é que eu barro o espinor? Eu pego o espinor, tiro o Dagger e multiplico por gama zero. Então, eu peguei o espinor psi C, só abri isso aqui. Então, isso aqui é a forma do meu espinor conjugado de carga. Agora eu vou tirar o conjugado de Dirac do conjugado de carga. Então, vou usar a definição. O que é o conjugado de Dirac? É o próprio espinor que está aqui dentro, que é o psi C, esse aqui é o psi C, Dagger, gama zero. Então, isso aqui é o psi C, Dagger, gama zero. Vamos agora usar o Dagger aqui. Então, ficou psi C, vai ficar psi Dagger, está, é o psi transposto. Gama zero transposto Dagger, as duas coisas comutam. Gama zero Dagger é gama zero. Então, aqui fica gama zero transposto. E aí o C Dagger é C menos 1. E aqui fica o gama zero. Certo? Então, só usei agora a propriedade aqui. Sobre o gama zero, você tomou o Dagger e o transposto, né? Exatamente. É só o gama zero está, né? Pode ser, mas eu fiz a seguinte coisa, eu fiz o seguinte, gama zero transposto, botar assim, gama zero transposto Dagger é a mesma coisa que gama zero Dagger transposto. Tá? E aí eu uso a propriedade gama zero hermitiana. Por que isso aí é mais interessante fazer? Pelo seguinte, você agora aqui coloca C menos 1, C. Para ganhar o menos gama zero. Exatamente. Aí você vai ficar com menos gama zero. Então você vai ficar C menos 1, C. Vai ficar psi transposto C menos 1. Agora, C gama zero transposto C menos 1 é menos gama zero. Gama zero ao quadrado é 1. Então fica menos isso aqui. Então, o psi C barrado, então a gente tem uma relação interessante. O conjugado de Dirac do conjugado de carga acaba dando transposto do espinor. Então, olha, está tudo pronto aqui. Eu produzi aqui, ó, o que transposto C menos 1 com sinal menos. Então, isso aqui é o que C barrado. E isso aqui é o psi C. Então, essa relação é interessante porque ela me permite fazer a transformação de conjugação de carga. Eu levo um bilinear fermiônio no seu correspondente conjugado de carga. Então, o exercício que eu estou colocando para vocês é esse aqui. Eu só estou fazendo esse primeiro como uma amostra. Vocês vão ter que fazer os demais. É só para colocar assim, ao modo de fazer. Então, porque a primeira vez tem esses truquezinhos de transporte aqui, então a gente mostrou o seguinte, que psi barrado, que agora, olha, isso aqui é isso aqui. Então, psi barrado aqui, que é igual a tudo isso aqui, ó, então isso aqui, eu segui esse caminho aqui. Foi isso que eu fiz aqui. Mas isso não é isso, por causa da transposição, porque isso aqui é um escalar. Então, a gente mostrou que psi barrado aqui é a mesma coisa que C barrado, psi C. Então, se eu for para o espaço espinorial, eu for para o espaço de conjugação de carga, esse conjugado de carga, esse objeto é levado por transformação de conjugação de carga. Vocês vão poder fazer a mesma coisa para o gama 5. Vocês vão ver que vai dar que barrado, que C barrado, gama 5, psi C. Depois, para o gama mi, vai dar um sinal menos, vou demonstrar que psi barrado, gama mi, que é menos, que C barrado, gama mi, psi C. Aí vamos fazer a mesma coisa para o gama 5, psi barrado, gama mi, gama 5, que, esse vai aparecer com sinal mais, vai ficar aqui, C barrado, gama mi, gama 5, psi C. E faça a mesma coisa para o sigma menino e depois encontra essa definição aqui. Muito bem, isso é geral. Agora suponhamos. É só tirar o traço, professor? Oi, é só tirar o transporte. Todos De todos eles você tira o transporte. Faz o mesmo exercício que eu fiz aqui. Mesma coisinha. Aqui, ô Luiz, você vai fazer o seguinte, só para dar um exemplo. Pronto, vamos pegar esse aqui. Você vai fazer o seguinte, ó, psi barrado,
gama mi, ki. Do ponto de vista espinorial, isso aqui são 4 números, né? Isso aqui vai ser um bilinear fermiônico. Então, isso aqui é um espinor deitado, uma matriz e um espinor em pé. Então, isso aqui é um número. Então, o transposto dele é ele mesmo. Psi barrado, gama mi, ki. Agora, vamos usar a propriedade de transposição. Vai ficar menos que transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto. Aí agora você vai jogando os 6 aqui. E aí você vai obter isso aqui. Agora, só uma propriedade importante. Suponhamos que psi seja igual aqui e seja um maiorano. Então, supor que eu pegue 2 espinores, quer dizer, pego um espinor de maiorano, um único espinor, maiorano, e aplico, por exemplo, isso aqui. Psi barrado, gama mi, psi. Então, se eu aplicar essa expressão aqui no espinor de maiorana, os conjugados de carga são eles mesmos. E tem esse sinal menos. Então, isso aqui seria menos, psi c barrado. Se fosse um espinor de Dirac, ó, a gente estava obtendo isso aqui. Mostrando que a corrente eletromagnética, por conjugação de carga, vai em menos ela. Que é justamente como a gente mostra a invariância da ação da eletrodinâmica quântica por conjugação de carga, né? A gente tem interação eletromagnética, é psi barrado, gama mi, psi, a mi. Quando eu faço uma transformação de conjugação de carga, que vai em menos é, psi c barrado, gama mi, psi c. A mi c. E aí, o conjugado de carga do campo de Maxwell, do férmion, do fóton, é menos ele. Então, quer dizer, o AMI é menos, quer dizer, eu tenho essa relação. AMI-C é igual a menos AMI. Então, o AMI é menos AMI-C. E aí, esse menos aqui compensa esse menos aqui, vai ser não mais. Então, quer dizer, a interação eletromagnética, ela é invariante por conjugação de carga. Se fizer a transformação de conjugação de carga, ela vai depois da transformação de carga, todo mundo que sofreu conjugação de carga, a forma da ação é a mesma. Então é isso que a gente mostra em invariância de conjugação de carga. Então, esse aqui está mostrando isso, que a corrente eletromagnética muda de sinal por conjugação de carga. Justamente que a carga mudou, a corrente muda de sentido. Então, para um espinor, agora isso é geral, agora para um espinor de Majorana, psi c igual a psi. Então, para espinores de Majorana, essa grandeza é identicamente nula. Qualquer que seja o espinor de Majorana, se eu fizer essa combinação, ele é zero. Mostrando que não tem corrente. Por quê? Porque ele é neutro. Então, de fato, a corrente dele é zero. Se eu pegar a mesma relação, por exemplo, psi barrado, gama mi, gama 5, psi, que vai ser sempre isso aqui. Vai ficar psi c barrado, gama mi, gama 5, que psi c. Estou pegando o mesmo término. Agora, se o término for de Majorana, nada acontece. Isso é igual a ele mesmo, não é zero. Então, esse termo aqui, a corrente quiral, ela não é zero com o término de Majorana. Agora, a corrente eletromagnética é zero com o término de Majorana. Certo? Estão chamando a atenção dessas coisinhas para vocês. Essas propriedades são importantes. Então, vocês podem mostrar, fazendo esse mesmo tipo de exercício, vocês mostram qual é a relação, mostrando, por exemplo, se eu trocar por conjugação de carga, esses dois términos aqui trocam, né? Então, o que vem para cá e o psi vem para cá. Eu estou sempre trocando para ver se a propriedade de simetria ou de antissimetria sobre a troca dos términos. Só isso que eu queria chamar a atenção. É um exercício simples, mas assim, a gente treina um pouquinho essas nuances aí da álgebra de Greifel, né? Beleza. Então, tudo isso aí para justificar o problema. Antes de voltar, uma pergunta rápida. Pode falar. Alguma referência que pode indicar para estudar? Para estudar isso aí? Essas variáveis grasmanianas. Um lugar bom de você estudar essas variáveis grasmanianas, o livro do Pierre Ramon, de teoria de campos, que livro? Field Theory and Modern Problems. O livro do Pierre Ramon tem na rede, você pode pegar. Pega inclusive a edição 2 dele, que é muito boa. Tem inclusive um capítulo sobre supersimetria. Pierre Ramon. Field Theory. Esse livro é muito bom. Ele tem o capítulo dele de variáveis de Graham, ele faz uma revisão muito boa para poder introduzir os gostos de fazer proposta. Ele faz uma boa revisão de variáveis de Grasmanian, Field Theory e Modern Prime.
Agora que o Gustavo não está no Brasil, você vai conseguir achar a segunda edição na biblioteca. Ah, porque o Gustavo vivia com Porque o ela. Gustavo monopolizava a É segunda mesmo? edição do Ramon. Mas você pode achar o PDF. Eu peguei o PDF na rede. Então esse livro é muito bom, ele tem um capítulo muito bom onde ele explica bem como trabalhar com as variáveis de Grasp. Ele tira, por exemplo, determinante de matrizes que tem elementos que são variáveis de Grasp. Ele prepara bem essa parte de variáveis de Grasp para quando se for estudar a formulação de Faddeev-Popov, né, da integral para fazer a quantização de Young-Mills, já saber trabalhar com essas variáveis. Depois, isso aí aplica-se na supersimetria. Agora tem um livro russo que é muito bom. Esse livro do polícia, se precisar, está na minha sala. Eu acho que Você vai na biblioteca com a referência, né? Sala 317. Aliás, eu estou devendo, tem que ir lá renovar, a moça já está me cobrando. O Arriza. Esse livro aqui é Quantum Electrodynamics. Mas ele tem um capítulo excelente sobre cálculo com variáveis de Grasp. Não sei se é um capítulo ou um apêndice, mas tem muitos detalhes. Mas o Ramon responde bem a todas as necessidades, tá? Pode dar uma olhadinha. Bom, vamos começar então. Olha. Então, tem duas maneiras de olhar isso aqui. Nós temos que fazer o power count. Primeira coisa que a gente pode observar é o seguinte: todas as constantes de acoplamento, então já ficam as dimensões canônicas dos campos. Então, 2, dimensão 2. A tem dimensão 1, então 4. 4, adimensional. Então, 2, 1, 2, 4, adimensional. 3 meios, 3 meios, 1, 4, adimensional, como tinha que ser. 3 meios, 3